gente tomando café, mas por conta do nosso tempo, né? Eu vou dar prosseguimento aí, daqui a pouco o pessoal vai chegando. Eu gostaria de convidar aqui para a mesa a professora Maíra. Também gostaria de chamar a Isabela Versa, que também já está aqui. Júlia Valim, que é... Bom, a Isabela, depois elas vão se apresentar, tá, gente? Por isso que eu não estou... Mas ela estudou aqui na ESC, é diretora da Vita Engenharia e Consultoria Ambiental. A Júlia Valim também é aluna aqui de graduação e é ex-Enactus e faz parte do programa STAR de aceleração. Também gostaria de chamar a Paola Goulart Rosa, que é consultora de negócios do Sebrae, para compor aqui a mesa. Também formada pela USP. Depois cada uma vai ter uma fala inicial para falar de si, tá? E também gostaria de chamar a Adriele Fonseca, que também é ex-aluna aqui da ESC e empreendedora social. Também vai falar das suas questões aqui, vai ter sua fala de apresentação. Então, queria agradecer que todas aceitaram o convite e convidá-las para tomar um lugar aqui na mesa. Tá? Oi, obrigada, Carol, pela introdução. Queria agradecer a todas vocês por terem aceitado o convite. Eu quero falar por que esse evento aqui é importante na ESC. A Carol levantou vários dados aqui, mas a gente ouviu vários dados na palestra anterior. 20% das pessoas do CREA, né, são mulheres. E isso significa que somos minoria, estamos em um número menor. As mulheres, elas relatam, né, que quando elas tentam empreender, elas têm dificuldade, porque elas têm que gerenciar muitas coisas. Então, a gente tem essa faceta, né, de ser mulher, engenheira e empreendedora. E todas essas questões, né, elas são muito específicas do gênero, e isso tem que ser tratado na sociedade e na universidade. A importância disso ser tratado com seriedade e não de maneira rasa, ela é importante. E eu quero lembrá-las do símbolo da USP. No símbolo da USP está lá, a ciência vencerá. Eu acho isso muito importante a gente salientar isso, porque vocês falaram da USP. Então, a ciência vencerá. E o que isso significa para a gente? Significa que a gente tem que promover ciência na sociedade. Nós temos esse dever, nós, USP, vocês, todos nós que estamos aqui presentes. E adianta, tem como a gente promover ciência sem diversidade? Os mesmos produzem as mesmas coisas. E a gente só consegue produzir as respostas que a sociedade precisa com diversidade. Então, nesse momento, a USP está sofrendo uma transformação com as cotas, e a gente está recebendo pessoas diversas, que vêm de diversas naturezas, diversas vivências, e elas estão trazendo demandas para a gente, demandas e soluções. E isso que é importante. Então, a gente tem vários recortes atuando na universidade hoje em dia. E aqui a gente tem um recorte importante da sociedade, que são as mulheres. Essas mulheres, que são fortalezas, elas conseguem responder demandas da sociedade. Então, por isso que para a USP é uma honra recebê-las aqui, e por isso que a gente está fazendo esse evento, para lembrar todas nós das nossas responsabilidades com relação à sociedade. Tá? Então, eu queria agradecer de novo e pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho, brevemente, de quem são vocês, o que vocês fazem, tá bom? Muito obrigada. Eu nem falei, eu sou a Maíra, né? Muito obrigada. Não, tá ótimo, foi enfática. A gente pode mudar alguns termos aí, enfática, isso aí. Boa tarde. Quer que levanta ou pode ser mais informal? Não, ela pediu para ser apresentada e a Isabela já fica com a apresentação. Boa tarde, meu nome é Paola, como já foi falado. Também sou ex-aluna da USP. Eu fui a primeira turma que se formou em física computacional, né? Então, que nem você, mecatrônica, a minha
turma foi um laboratório, eram 4 anos e meio, né? Então a gente formava no meio do ano, longe de todo mundo, né? Porque quem cumpria o currículo ficava no meio do ano. Depois eu fiz mestrado aqui na computação. Depois eu fiz MBA pelo CREA de Recursos Hídricos e em Gestão Ambiental, que eu vi que é o tema aqui da Isabela, aqui Engenharia de área de Gestão Ambiental. Quando eu me formei, eu fui trabalhar, então eu fiz em conjunto, é rapidinho, só mestrado junto com já estar trabalhando no Sebrae. Isso foi uma vivência bem interessante, né? Juntar a academia, que eu estava falando para a Isabela, junto com a parte de CCLT. Então, essa é mais ou menos a minha vivência. Então, a ideia depois é falar para vocês um pouquinho do empreendedorismo, o que o Sebrae tem para oferecer, né, nesses anos que eu estou de jornada lá, para ajudar na parte de empreendedorismo junto aos alunos de universidades e depois, né, no mercado de trabalho. Muito prazer, eu sou a Júlia, eu sou aluna da USP, eu estou agora no processo de transferência de curso, eu faço atualmente engenharia de materiais, eu estou indo para engenharia ambiental, mas eu entrei na universidade em 2020, então estou no meu 5º ano, e assim que eu entrei na universidade, eu entrei na Enactus, que é um grupo extracurricular de empreendedorismo social. Então, a ideia é trazer empreendedorismo social para formar lideranças jovens, empreendedores jovens dentro da universidade. E eu estive lá até metade desse ano. E eu realmente me formei enquanto pessoa dentro. Foi quase uma graduação dentro da Enactus, que foram 4 anos. E durante esse período eu tive a oportunidade de levar uma startup social para ser acelerada na Suíça por 4 meses, no começo desse ano, pelo programa de aceleração Start Fellowship, que seleciona jovens latino-americanos e africanos para desenvolverem as novas lideranças empreendedoras do futuro também. Então, estou aqui para compartilhar um pouquinho mais dessa experiência. Boa tarde, pessoal. Sou a Adriele, sou formada em Engenharia Civil aqui na USP de São Carlos. Formei no final de 2022, mas cheguei aqui em 2015. Então, foram 7 anos e 7 meses para formar. Ao longo da minha graduação, eu participei de diversos grupos de extensão, grupos de pesquisa empreendedora, atuei com voluntariado, fundei República, participei desse movimento fora da universidade também. E tenho vários projetos que nascem dessa vivência, né, do dia a dia, não só da teoria, mas da prática do se viver em comunidade dentro de um ambiente de inovação, que tem todo esse capital intelectual e de infraestrutura disponível para gerar impacto no Brasil e no mundo. Atuei também na Enactus, sou mentora da Enactus atualmente, e é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho mais da minha história com vocês. Bom, eu sou Isabela, de Camargo Avessa, sou diretora da Vita, Engenharia e Consultoria Ambiental. E a minha apresentação, ela começa com uma apresentação da minha história mesmo, então acho que eu já vou seguir, tá? Então, só trazendo minha história, eu sou formada na ESC, entrei em 2007, me formei em 2012 em Engenharia Ambiental. Fiz um intercâmbio na Alemanha por 1 ano. Lá a gente foi para um intercâmbio, era uma parceria entre a USP e a Universidade de Leuphana, então iam 4 alunos daqui, vinham 4 alunos de lá. Era um programa bem bacana, infelizmente foi interrompido, mas foi uma vivência muito interessante. Lá não era engenharia ambiental, era quase como umas ciências ambientais, mas o intercâmbio foi bastante rico, em especial na área de energia e até essa questão social. A Alemanha é bem interessante nessa parte. Logo que eu me formei, na verdade, antes de me formar, eu fiz estágio numa empresa de consultoria ambiental, chama JGP. Então, eu fiz estágio, fui efetivada e trabalhei lá até 2016. Tive experiências diversas, mas as principais envolveram monitoramento de obras, monitoramento ambiental de obras, estudos de impacto ambiental, para quem conhece, e estudos de um modo geral na área ambiental. Mas eu vou destacar depois uma partezinha dessa questão do monitoramento de obras.
E em 2016 eu decidi que eu queria fazer mestrado. Então eu morava em São Paulo, a JGP é de São Paulo, mas eu decidi vir para cá. Foi uma decisão bem difícil, em especial financeiramente. Eu já estava contratada como engenheira lá e optei por vir fazer mestrado com a bolsa de mestrado, redução salarial drástica, voto de pobreza, mas foi muito enriquecedor. Eu sentia uma diferença. Eu tinha 2 gestores lá na JGP, 2 gestores diretos. Um muito focado na parte comercial, na parte de entregas. Então, o prazo era o que era relevante, a qualidade nem tanto. Um outro gestor, ele tinha mestrado, doutorado, por acaso também aqui, na geologia, e era completamente diferente. Chegava algo que a gente não tinha domínio, ele parava tudo. A dona da empresa falando que tinha que entregar o relatório, ele falava, não, eu não vou entregar uma coisa que eu não tenho certeza. Ele parava, estudava, buscava artigos, e isso me inspirou. Eu achei muito bacana esse posicionamento dele, e eu queria me aproximar um pouquinho mais da academia, no sentido mesmo de não seguir uma carreira acadêmica. Já sabia que eu não queria isso, mas de ter essa noção de, não, pera lá, não sei, preciso estudar. E isso foi essencial. Quando eu terminei o mestrado, eu tinha que me reinserir no mercado de trabalho. Eu gostaria, né, não quis continuar no doutorado. E eu tive a oportunidade de entrar como sócia da Vita Engenharia e Consultoria Ambiental, que era uma empresa que já estava fundada, tinha 2 sócios, eles estavam querendo um terceiro. Ambos tinham outras atribuições ou outras atividades desenvolvendo. Um estava no mestrado, terminando o mestrado ia para o doutorado, o outro era CLT numa empresa. Então não tinham tempo, eles queriam alguém para começar a tocar a empresa, né? A empresa ela foi fundada em 2016, mas na época ainda tinha poucos projetos. No final das contas, o sócio que era CLT ele decidiu sair da empresa, eu entrei no lugar dele. Então, desde 2018, eu sou sócia junto com o Túlio Queijo de Lima, que não sei se alguém conhece, também é formado aqui na ESC, Engenharia Ambiental. A Vita é uma empresa de consultoria ambiental mais focada na parte de estudos ambientais, planejamento. Para quem sabe da engenharia ambiental, tem 2 grandes áreas, a consultoria, ou 3, a indústria e o saneamento no sentido de projetos. Então, a gente atinge mais a parte de consultoria, envolvendo planejamento ambiental e sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos, regularização e licenciamento ambiental, recursos hídricos e drenagem sustentável e cursos e treinamentos. Então, é uma gama diversa de serviços. A gente tem sempre que se atualizar. Muitas vezes a gente fecha um projeto tendo uma ideia do que é o projeto, mas aí a gente vai ter que buscar informação ou buscar parceiros. Então, essa questão de networking que trouxemos aqui é muito importante. Numa empresa de consultoria como a nossa, não dá para a gente ter no quadro, nós temos um porte pequeno, nós somos em 5 fixos, né? E aí com parceiros, dependendo do projeto. Então, não tem como ter um biólogo CLT na empresa, porque a gente tem menos demanda. Mas, às vezes, a gente tem. Então, essa questão do networking é bem importante para empresas assim, quando a gente quer empreender pequeno, né? Então, é importante ter parcerias, é importante ter pessoas para quem confiar, né? Em quem confiar. Nós já fizemos projetos em vários estados, inclusive Maranhão, Piauí, Minas Gerais, muito no estado de São Paulo, obviamente, mas também em outros estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e no Paraná. Temos vários clientes grandes e pequenos, então desde 2018 a gente aos poucos fomos construindo o nosso espaço, e isso é importante de dizer, que empreender você tem que ter uma paciência, você tem que ter um pouco de fé, um pouco de tudo. Então, a gente começou, por exemplo, com a Proposta Engenharia, que é uma empresa aqui de São Carlos, com projetos fixos com eles. Isso deu um gás para a gente, até que a gente conseguiu clientes como o Nestlé, como o Parque Tecnológico de Inovação de São José dos Campos, que são projetos agora de bastante visibilidade, com a bacia hidrográfica. A gente tem 2 projetos que envolvem mais a bacia hidrográfica de Tietê Jacaré, são 34 municípios, a do São José dos Dourados eram 28. Então, aos poucos, isso é um recado, se forem empreender, pode começar pequeno, pode demorar um pouco, mas se você acreditar, se você tiver também como,
manter, né, esse investimento, porque acaba sendo um investimento pessoal e financeiro, uma hora eu acredito que vai dar certo. Bom, minha vida até o ano passado era basicamente a Vita, mas esse ano eu tive uma bebezinha, a Luísa, e mudou tudo, né? Mudou bastante mesmo. Achei legal, Laerte, trazer a questão da maternidade, porque nós e eu me coloco muito nesse lugar. Na faculdade eu quero, né, ainda, mas eu sempre quis o meu espaço. E sim, existe muito machismo no meio de trabalho, existe muita dificuldade da mulher de se inserir, em especial na engenharia. E quando a gente fala de maternidade antes de viver, a gente fala, não, gente, dá para ser tudo. É possível. E mas é difícil, é bem difícil. E a gente tem que ter uma rede de apoio. E a rede de apoio não é só a mãe que vai cuidar do bebê, que eu não tenho aqui, ou amigos. É o pessoal do trabalho também. Então, o meu sócio, ele é fenomenal. Ele, graças a Deus, faz com que esse processo seja mais leve. Minha bebê hoje tem 8 meses. Eu tive uma licença, né, eu consegui me afastar completamente por 6 meses. E ainda assim, hoje, eu falo, olha, consigo reunião a partir das 10, porque a babá chega mais tarde. Então, isso é importante. E é difícil a divisão de tarefas. Mas, enfim, cada um tem que achar seu caminho. Mas não é fácil. E aí, trazendo um pouquinho do que eu imagino que seria o nosso papo aqui hoje, desafios de ser engenheira, da minha vivência, né? Isso é muito pessoal. Machismo, sim, existe muito, apesar de alguns disserem que não. Uns exemplos que eu vivi. Dentro do monitoramento de obras, era obra de rodovia, né? Então, tinha lá um monte de operário fazendo a obra. E aí chega uma mulher. Cara, você se sente o foco das atenções. É horrível. É importante ter essa questão de networking. Eu tive companheiros de trabalho bastante bacanas que sabiam disso, que reconheciam isso. Então, também dava uma blindada, mas isso existe. Quando eu entrei na JGP também, eu estava num grupo de trabalho, que era do monitoramento de obras, que eu era a única mulher. Então, eu levei anos para conseguir ir para campo, porque a dona da empresa, que é uma mulher, tudo bem que pode ser uma questão de proteção, mas ela achava que eu não devia ir para campo. E aí isso pode ser uma proteção? Pode, mas isso retarda o seu desenvolvimento profissional. Isso te tira experiências. Então, é complicado, existe e tem que ser reconhecido. Idade. Desafio isso também, porque às vezes eu sinto que o homem bota uma barba e fica parecendo mais velho. Eu me formei cedo, eu entrei cedo na faculdade, me formei com 22 anos. Eu tinha cara de novinha independente, mas eu também tinha, eu acho que, mais cara de novinha do que minhas amigas de 22 anos, de 24 anos, enfim. E isso era muito julgado, isso era difícil, de ter o respeito. Conseguir o respeito era complicado, precisava mostrar muito mais do que eu acho, outras pessoas, em especial homens. E isso vinculado à aparência também. A aparência da mulher, eu acho que é sempre um negócio que a gente fala e nada muda. Então, assim, no dia a dia, eu sinto que a gente, né, a cobrança não, você tem que estar bem arrumada, tem que estar de salto alto, tem que estar de maquiagem, tem que estar bonita, mas, ao mesmo tempo, se você vai para a obra, é o oposto. Então, assim, quando eu ia para a obra, eu tinha uma calça jeans larga para eu conseguir, que eu não usava em nenhum outro lugar, eu só usava para ir para a obra. Gente, como é que pode um negócio desse? Eu acho um absurdo. E um outro exemplo do que eu passei também foi um dia que eu estava no trabalho, na JGP, e aí me falaram, olha, marcaram uma reunião para a tarde, num cliente X. Eu estava de sapatilha. Eu comprei um salto alto para ir para... Eu gastei meu dinheiro, porque eu não estava me sentindo bem de ir com aquela roupa, com aquela vestimenta para um cliente.
e eu gastei meu dinheiro na hora do almoço, meu horário de almoço, para conseguir comprar um salto alto. Duvido que algum homem tenha feito isso alguma vez na vida. Então, esses três são coisas que acabam sendo um pouco junto também, né? Um pouco junto e misturado, mas são exemplos de coisas que eu passei. E aí, por fim, a maternidade, que, como eu já adiantei um pouquinho, é difícil. A cabeça fica bastante doida. Eu sempre fui uma pessoa muito nerd, muito focada no trabalho, muito querendo igualdade de gênero. E mesmo que o parceiro, né, meu marido, seja um pai fenomenal, o sistema, o mundo e a própria maternidade o oficial é 5 dias, para quem não sabe. A empresa dele dá 20. Mas 20 dias eu ainda nem sabia quem eu era. Então, assim, é bastante complicado mesmo ele querendo estar presente. E ele viajava muito. Então, assim, as prioridades mudam. Mesmo que eu queira participar da reunião, se ela chora, eu fico assim. E ainda assim eu tenho a possibilidade de trabalhar de casa. Então, eu acho que é muito pesado. Eu tenho exemplo de amiga que, assim como eu, mesmo perfil, não é o perfil de pessoa que se via a dona do lar, mas optou por parar de trabalhar porque não estava vendo os filhos. Então, uma mulher CLT tem 4 meses de licença. Pode emendar 1 mês de férias, 5. O bebê ainda mama no peito o tempo inteiro. Só pode colocar comida para o bebê a partir dos 6 meses. Como é que faz? Uma pessoa que vai das 8 às 6. A minha bebê dorme às 7. Então, assim, é muito difícil. Então, mudando um pouquinho o rumo, para ser um pouco mais leve, benefícios de ser empreendedora. Trabalhar com foco na qualidade. Então, uma das coisas que eu prezo muito, meu sócio, a nossa empresa, de um modo geral, é a qualidade do trabalho. É claro que quando tem prazo que não é inegociável, é claro que não tem jeito, mas a qualidade é sempre o foco. O que, às vezes, eu não tive na outra empresa como funcionária, né? Trabalhar com o que gosta, quase sempre. A gente tende a escolher o que a gente quer fazer, a gente tende a priorizar o que a gente quer fazer, apesar de ter coisas, sim, que a gente não gosta. Inclusive, estávamos conversando no coffee, a gente aprende o técnico, mas a gente não aprende a gerir uma empresa. E aí, enfim, contador, tudo isso, financeiro, marketing, enfim, para quando você vai empreender, você precisa aprender um pouquinho de tudo. E aí, Sebrae pode ajudar, fica o link, mas é algo que a gente tem que aprender e eu, particularmente, não gosto muito dessas coisas, eu gosto do técnico, mas faz parte. Promover um bom ambiente de trabalho. Então, eu acho que dentro de tudo que a gente falou aqui, essas igualdades, essas assédio, enfim, você sendo empreendedora, você consegue editar o que você quer. Hoje, na Vita, a gente trabalha 7 horas por dia, a gente não trabalha 8. Isso foi algo que a gente decidiu lá atrás para ficar um pouco mais leve, de fato, o trabalho e conciliar a vida. Então, você tem essa possibilidade de você decidir o que você quer e como você quer o trabalho. Então, fazer diferença, fazer diferente, né? Então, o que você quer, o que você prioriza é uma possibilidade se você empreende. A flexibilidade. Então, dentro da maternidade, por exemplo, eu tenho essa flexibilidade de ficar de home office, de fazer meus intervalos. Tenho o ônus, é claro. Ontem eu terminei a apresentação às 11 da noite. Mas isso acontece para o trabalho também, não só a apresentação. Mas eu tenho a possibilidade de participar muito mais da vida da minha filha. E outras coisas também, né? Um feriado que você quer emendar, enfim. Por outro lado, também tem o ônus de que você tem que equilibrar a vida profissional com a pessoal. Tem muita gente que eu conheço que empreende e só respira trabalho. Então, também tem esse lado. Você é seu próprio chefe, ninguém vai te mandar fazer uma coisa ou outra, mas também depende de você parar. A responsabilidade é grande, mas
precisa ter esse equilíbrio. Então, meu recado final é esse. Para as engenheiras empreendedoras, façam diferente. E espero que eu tenha trazido alguns elementos da minha vida pessoal que possa fazer sentido para vocês. Muito legal a apresentação. Você vai sair, né, para ir cuidar da sua? Você vai ficar? Tá bom. Então, agora eu vou passar, né, para a Ariane. Falei sério? Nossa. Ai, eu errei. Perdão. Ai, não, que triste. Fui muito indelicada, perdão. Tá, então... Não, mas olha, eu queria agradecer a sua presença, porque o Sebrae é importantíssimo na sociedade. Então, ela vai falar um pouquinho do que eles fazem e a USP devia aproveitar mais vocês. Também acho. Também acho. Gente, eu nem vou colocar minha apresentação, porque ela era um pouquinho mais longa. E eu vou aproveitar de tudo que teve nessa primeira apresentação, né, com a Nawane antes, mais o da Isabela, e conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Porque a Nawane já falou de mentoria, ela já falou de vários assuntos que eu não quero ser repetitiva, eu quero complementar. Então, o Sebrae, eu vou falar de uma forma geral do empreendedorismo, tem grupos femininos que a gente trabalha, eu conto no final, tá? Mas o empreendedorismo, qual que é a ideia do Sebrae, que é o que eu estava conversando com a Isabela no nosso coffee? A ideia do Sebrae é complementar todo mundo que quer montar sua empresa, porque quem está montando uma empresa, ela já tem conhecimento técnico. Seja na engenharia, seja um economista, um médico, um dentista. A gente já trabalhou também com o pessoal aqui da Uniodonto, tudo, levando essas coisas para os dentistas, depois levamos para os advogados. A ideia do Sebrae é complementar com a parte de gestão, porque aqui na faculdade, o que a gente aprende? A parte técnica. Nós fizemos algumas parcerias há uns anos atrás, então, né, não sei se alguns conhecem ou não, porque eu não sei como é que está o negócio, no sentido de se ainda estão trabalhando ou não. O professor André Ponce de Leon, a professora Solange da computação, o professor Escrivão, eles trouxeram algumas optativas na época para o Sebrae poder trazer isso e falar sobre empreendedorismo dentro da empresa, dentro do curso de graduação. Tá? Então, o Sebrae ele tem um movimento que a gente trabalha chama Jovens Empreendedores, que nós estamos em Fundamental 1, Fundamental 2, agora nível médio, né, ensino médio, e agora palestras nas universidades, com o intuito de falar de empreendedorismo, assim, o dia a dia, né, como funciona. E o Sebrae tem esse trabalho que vai ajudando quem quer se formar. Então, nós temos cursos, nós temos consultorias para quem é empreendedor, trabalhar toda a parte do Canvas, né, que é aquela modelagem de negócios em que a gente vê 5 partes importantes de alguém que quer modelar um negócio para ver agregar valor, proposta de valor, tipo de cliente, analisar mercado. Então, o que foi falado pela Nawane, por exemplo, a gente não pode parar de estudar. E não é só para quem é acadêmico. Qualquer pessoa tem que continuar estudando porque o mercado muda. O hábito de consumo das pessoas muda. Então, tudo vai mudando. Então, por exemplo, há uns anos atrás, a gente não falava em gestão ambiental. Eu me formei há uns anos atrás em gestão ambiental, uma parte aí. Mas olha como está mudando hoje em dia. A gente fala mais do ESG, né? Agora, nas empresas que estão começando a implementar e tudo mais. Então, sempre vem novidades que a gente tem que estar sempre se atualizando. Para quê? Porque o mercado busca isso. Aquela empresa que não se atualiza, ela não consegue oferecer serviços que o mercado quer comprar. E aí que a concorrência entra, né? Se está mais atualizada, melhor leva. Né? É oferta e procura. Sempre assim. Então, o Sebrae tem essa parte de consultorias, de formação, que a gente tem. A maioria das coisas que nós oferecemos é gratuito. Teve esse ano, eu estava conversando com a Carol, né, que a Ariane veio aqui, mas já tinha acontecido. A Feira do Empreendedor é a maior feira de empreendedorismo da América Latina, feita pelo Sebrae. É gratuito. Então, para vocês poderem ir, nós temos as missões, até a caravana, o ônibus é alocado pelo Sebrae, é gratuito, só tem que se inscrever. Né? Então, o que é interessante? É ir lá passar um dia.
tiveram várias palestras, tudo financiado pelo Sebrae. Vários tipos de empresa que estavam tentando contatar para fazer B2C, B2B. Então, a oportunidade de passar um dia e ir trazendo isso para o currículo de vocês também, né? O que é interessante é o seguinte, é tentar juntar o mundo das empresas junto com a parte acadêmica, porque a gente se complementa, né? Nós temos o Empretec. Alguém já ouviu falar do Empretec? Já ouviu falar do Empretec? O Empretec é maravilhoso, né? O Empretec é uma formação, vamos dizer assim, né? Uma metodologia que é de imersão de 6 dias, que foi desenvolvida pela ONU, e no Brasil só o Sebrae tem a chancela para poder aplicar. Então, é vivencial. E o que foi criado o Empretec? Só para vocês entenderem, para a gente fazer a ligação do empreendedorismo. Quem é empreendedor e até quem tem empresa, qual que é a vantagem? A ONU começou a perceber, há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, que pessoas que se destacavam nos seus países de origem, independente de idade, estudo e condição financeira. E muitas vezes vinham de famílias que não eram empreendedores. E essas pessoas todas eram empreendedores de muito sucesso. Então, o que a ONU começou a estudar? O que levou essas pessoas de lugares tão diferentes, que tiveram históricos de vidas diferentes, a se sobressaírem de uma maneira tão maravilhosa? E aí foram levantadas 30 características, CCS, características empreendedoras. Mas 10 se destacavam, que todos eles tinham numa quantidade muito alta. Tá? E aí a ONU desenvolveu essa metodologia, que para que é? Para quem vai fazer esse curso de imersão, trabalhar essas características. Então, é feito antes uma entrevista, é aplicado um questionário para ver, porque cada um de nós, às vezes, dessas 10, eu posso ter, vamos chamar assim, a 1, a 3 e a 5 um pouquinho mais alta e as outras mais baixas. Você, por exemplo, pode ser que seja a 2, a 8 e a 10. Então, a ideia é mapear para ver como está, para ir se trabalhar essas características para quê? Depois que a gente tem 7 anos de idade, a gente já deu uma moldada na nossa personalidade. Então, essas características, vamos dizer que elas já estão meio congeladas, né? A ideia desses exercícios vivenciais e tudo mais é a gente remodelar essas características para aumentá-las, né? E isso melhorar o nosso lado, né, empreendedor. Então, às vezes, a gente tem uma empresa maravilhosa, mas está precisando desse lado, né, de desenvolver essas características empreendedoras dentro de nós. Isso é possível para qualquer pessoa, né? Trabalhar essas características e, assim, melhorar esse lado da competitividade da empresa. Porque grande parte das empresas morre no primeiro ano. A gente chama de mortalidade infantil das empresas. Sim, porque as pessoas não fazem planejamento. O plano de negócios é uma coisa um pouco maior. O Canvas seria uma maneira menor, mais visual, né, de que a gente coloca os papéis e pode ir trocando, é trabalhado às vezes em grupo, né, com as pessoas que trabalham conosco, com o intuito de melhorar. Para quê? Para que diminuir essa mortalidade. Né? Então, são coisas que podem ajudar. Então, o Sebrae tem tanta ferramenta que pode ser trabalhada, desde os estudantes, quem está empreendendo, quem já é empreendedor. Então, o Canvas pode ser feito por quem tem empresa já, não precisa, né, falar, eu estou iniciando para fazer. Então, são coisas importantes. Não quero me alongar, né, porque nós temos... Mas como, por exemplo, vocês, né, da empresa Júnior, a Inactus, é empresa Júnior. É uma empresa? É parecido ou não? Desculpa, gente, eu estou formada há um pouco mais de tempo, eu já perdi um pouco disso. Mas, se puder servir de conselho, participem dessas coisas que vão dando uma robustez no nosso olhar, que nem foi comentado antes, né, de quem é jovem, que a Nawane falou, e depois, eu não lembro o nome dele todo, mas ele falou que é Dudu, o apelido, Dudu. Isso é algo que acontece muitas vezes quando a gente é ou jovem de idade, ou recém-formado naquela área. Né? A gente tem esse lado que está um pouquinho mais inseguro, né? Fala, poxa, né?
Como que eu vou trabalhar com isso? Então, às vezes, participar dessas coisas vai dando essa robustez, essa sensação de olhar com outros olhos. Então, quanto mais heterogêneo um grupo, né, a gente fala no Sebrae, quando vai para a parte do Empretec, quanto mais heterogêneo, melhor, porque são olhares de pontos de vista diferentes. E isso nos ajuda muito, né? Enquanto empreendedores, e mesmo que vai ser CLT. Eu falo que a gente sempre acaba empreendendo em alguma coisa na vida. Até um projeto a gente acaba empreendendo, mesmo que seja um projeto pessoal. Né? Então, é interessante assim, deixar as portas abertas, né? E ir conhecendo essas coisas. E o Sebrae, a gente tem muito interesse em ter pessoas, né, jovens que estão da academia, que estão indo para lá para conhecer um pouco, para contribuir com o olhar acadêmico de mais coisas que a gente possa desenvolver e dar oportunidade para que vocês vejam como que é o mercado, né? Análise de mercado. Eu sou da área de marketing lá, eu me formei em física, tá vendo? Fiz computação e trabalho em marketing, uma área que eu amo de paixão. Mas com essa parte, porque todo mundo acha que marketing é só comunicação. Isso é um pedacinho do marketing, né? Marketing é toda essa parte de análise de mercado, entender mercado consumidor, entender concorrência, né? As tendências para onde vão. Então, vocês poderem, né, usufruir disso. Até vou pedir uma gentileza para vocês, se eu puder deixar, tem umas fichas, se vocês puderem, aqui, preencher, já foi distribuído para vocês? Eu agradeceria muito se vocês pudessem preencher. São alguns dados, né? Para que vocês se tornem, vamos dizer assim, clientes Sebrae agora, né? Para que a gente possa convidá-los para os eventos. A gente não costuma amolar nem nada, mas se vocês derem permissão, às vezes vai ter um evento que a gente vê que é mais para o perfil, a gente costuma, às vezes, mandar um WhatsApp com o login do Sebrae, uma única vez, a gente não é daqueles que fica vendendo nada, mas a nossa ideia é promover a participação de vocês nesse mundo, né, do empreendedorismo. Gente, eu vou resumir ao máximo que deu, estou à disposição. Gostaria de convidá-los para visitar o Sebrae, né, para tirarem dúvidas. Nós estamos na Avenida Bruno Ruggiero Filho, 649. Nosso horário de funcionamento, né, para o público é das 9 às 17 horas. Então, se vocês quiserem, serão muito bem-vindos, né, para ir lá conversar, saber um pouquinho do que a gente pode trabalhar junto com vocês. Obrigada. Obrigada pela sua explicação. Agora, então, a gente vai fazer a mesma coisa com todo mundo, né? Então, se vocês quiserem, né, com a Júlia, né? Não errei o nome, né? Beleza. Então, acho que de trajetória não tem muita história ainda, tem muita coisa aí pela frente para acontecer. Mas entrar na Enactus completamente mudou minha vida e minha perspectiva. Eu entrei na física biomolecular. Então, já é a segunda mudança de curso. Mas uma coisa que me manteve na universidade por esse tempo, mesmo quando eu estava meio perdida no que eu queria fazer e no que eu, enfim, não estava entendendo muito bem qual parte ali era a minha parte, qual área do conhecimento que eu queria ir. A Enactus estava ali e eu estava me entendendo enquanto... eu estava entendendo que era aquilo que eu queria para a minha vida, que empreendedorismo social fazia muito sentido, que trabalhar com comunidade fazia muito sentido. E depois eu comecei a entender que a engenharia tem tudo a ver com o empreendedorismo social e que pensar em projetos de engenharia com ética social e ambiental, isso está em todas as engenharias. Acho que a ambiental é uma que tem bastante, que é bastante importante, esses pilares, mas em todas as engenharias o engenheiro é um ator ético, né? Então pensando em devolver para a sociedade, e não só todo esse privilégio que a gente tem de estudar na USP, de ter todo esse investimento que a USP põe na gente como estudantes, como alunos, seja de graduação, de pós-graduação. Então, entrar na Enactus e ver que a gente tinha um canal para devolver isso foi um primeiro passo para mim, para me entender como, beleza, o que eu quero ser enquanto profissional, assim que eu saí, e eu entendi isso.
entrando na Enactus. E depois eu fui ajustando minha carreira, o que eu queria ver de graduação ao longo do tempo. E eu tive a oportunidade de ter 2 cargos de liderança nesse período de tempo. E eu vi praticamente 4 times passando pela Enactus, porque eu fiquei 4 anos e tem uma rotação de 1 ano, geralmente. E varia muito, assim, mas a gente sempre vê aquele negócio do clube do Bolinha formando, que aí todos os meninos ficam amigos dos meninos e fazem uma super... ficam uma super rede de apoio que eles têm entre eles. E a gente precisou de várias reuniões entre só as meninas, em vários momentos, para falar, tipo assim, e aí? Quem que está incomodando? Sempre tem alguma coisa acontecendo? Como que a gente pode se apoiar para ter mais lideranças femininas? E isso foi muito importante. Muitas capacitações que a gente pôde fazer a partir disso, de comunicação não violenta. Então, antes estava falando de soft skills, e eu acho que esses grupos, essas extracurriculares que a gente tem por tudo aqui na USP, graças a Deus, elas oferecem muito disso, assim, aprender comunicação não violenta, cultura de feedbacks, aprender gestão de projetos, gestão de times. Então, desses cargos, eu geri um time de 40 pessoas. Já é uma experiência profissional bastante relevante. E depois, na experiência que eu tive na Suíça, também foi muito relevante esse recorte de gênero. Assim, a gente era uma minoria de mulheres e ainda assim era uma cota, porque a aceleradora da Start é filantrópica, então eles têm uma cota a ser atingida de mulheres a serem beneficiadas pelo programa. Mas mesmo assim a gente era minoria, então a gente teve que se juntar bastante ali para ter esses momentos assim em eventos que eram só para fundadoras mulheres, para falar com fundadoras mulheres, porque muitas vezes a gente chegava nas empresas e só víamos fundadores homens e falávamos com professores homens, e a gente estava muito nesse recorte. Então, trazer essas demandas para ter mais experiências, mais diversidade também no que a gente aprende, acho que foi super válido. E Quanto tá a trajetória? Vou comentar sobre. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu venho lá de Lindóia. Lindóia é uma cidade no interior de São Paulo. Atualmente ela está com 8.000 habitantes. Lindóia é considerada a capital nacional da água hidromineral. Existe um número, eu não consegui confirmar ele, mas eu já ouvi ele algumas vezes, que Lindóia é responsável pela distribuição de 40% de toda a água mineral envasada no estado de São Paulo. E Lindóia também é a cidade que tem 80% da população sem nem o saneamento, nem o encanamento do saneamento. Então, Vita seria um grande parceiro aí para Lindóia. Então, desde pequeno, eu sempre vivi nessas polaridades, né, de a capital nacional da água hidromineral não cuida dos seus efluentes. E quando eu era pequena, o estudo era o que eu amava fazer, o que eu gostava muito de fazer, estudar e brincar na rua. E quando eu era pequenininha, eu comecei a participar de uma aula que acontecia à noite, uma vez por semana, da professora Lu. A professora Lu dava essa aula de forma voluntária para a gente. E eram aulas para a gente poder adquirir conhecimentos para participar das Olimpíadas de Física, Astronomia e Matemática. E na primeira aula que eu fui dessa professora, ela lançou a seguinte frase. Ela falou que quando a gente olha para as estrelas, na verdade a gente está vendo o passado delas. E aquilo bugou a minha cabeça. Acho que eu tinha 9 ou 10 anos, e eu era muito novinha, e acho que a partir daquele dia
eu comecei a olhar os céus de uma forma diferente, né? E eu faltei só 3 vezes dessas aulas à noite, né? E minha mãe e meu pai estão lá no fundo. Uma delas foi beijar na boca. Mas, ao longo de 4 anos, todas as semanas eu estava lá participando dessa aula. Eu conto isso para mostrar o quanto que os professores, no geral, né, essa figura, são grandes referências, são grandes mestres na minha vida. E foi graças às aulas dessa professora, da professora Lu, e da minha performance nas Olimpíadas de Conhecimento, que eu ganhei uma bolsa de 100% para fazer ensino médio no Vila Lobos, que é sistema poliedro, que é um dos melhores do Brasil. E foi graças a esse estudo, né, de qualidade no ensino médio, numa das escolas mais caras da região, que eu pude passar em 5 universidades públicas e eu escolhi fazer engenharia civil na USP. Eis que chego na USP. Desde o começo eu sabia que eu não gostava do curso. Formei em engenharia civil, né? Entrei, formei em engenharia civil. Mas naquela época eu era muito nova, né? Tinha 17 anos, eu não sabia direito qual outro caminho seguir. E eu tinha me apaixonado pela vida universitária de São Carlos. E eu até falei para minha mãe que eu não estava gostando do curso. Ela falou, volta para Lindóia, acha um trabalho, depois vê o que você vai fazer. Daí eu fiquei, largar a engenharia civil na USP e voltar para Lindóia? Não vou. Não vou, e não fui, né? E fiquei. E desde o começo, aqui em São Carlos, eu sempre me envolvi nas atividades de extensão. Então, comecei participando da Secretaria Acadêmica da Engenharia Civil. Meu primeiro projeto na Secretaria Acadêmica foi fazer a cervejada da Civil. E o segundo projeto eu já atuei como coordenadora, e esse foi um projeto que a gente fez um benchmark com todas as secretarias acadêmicas do campus. Porque naquele ano de 2015... a Secretaria Acadêmica da Engenharia Civil tinha 14 pessoas e entraram 32 bichos na Secretaria Acadêmica e a gente estava ficando ocioso. Então, esse trabalho de benchmarking que eu atuei como coordenadora foi uma forma da gente levantar projetos que a gente pudesse atuar enquanto Secretaria Acadêmica. No segundo ano, 2016, eu entrei na empresa Júnior, ESC Júnior. E 2016 também foi o ano que eu pude conhecer um pouco mais sobre o termo do empreendedorismo social. Em 2016 foi o ano que eu fundei, junto com amigas, a República Capitu também. E nessa república veio morar a pessoa que fundou a Enactus São Carlos, que é a Thaís Croco. E eu fui no TCC dela, professor Matheus Gerolamo, que era o tutor. E o TCC dela era sobre a indústria 2.5, que é aquele meio do termo, né? Não é terceiro setor, não é só uma empresa que lucra. É uma empresa que ela uma organização, uma instituição, um instituto, que é sustentável financeiramente, mas o propósito de existir é causar impacto, gerar impacto na sociedade. Então, 2016 foi a primeira vez que eu tive esse contato. 2017 entrei na Enactus. Até hoje, de certa forma, atuo como mentora da rede, né? E em 2018 eu fundei o Iniciativas Mercado. Na verdade, foi no final de 2017. Iniciativas Mercado é um grupo de extensão que hoje em dia ele está parado, mas a intenção do Iniciativas Mercado era dar continuidade à Feira Mercado, que era um projeto da ESC Júnior, mas por mudanças do MEG, que é o Movimento Empresa Júnior Brasil, de clusterização do que é ser uma boa empresa júnior, eles estavam retirando toda essa parte de eventos e impacto social. E eu sabia o quanto a Feira Mercado, que nasce, né, dentro da ESC Júnior, lá em 2007, ela gerava um impacto muito grande na comunidade e não fazia sentido a gente deixar de fazer aquele evento. Então, a gente cria Iniciativas Mercado para abraçar a Feira Mercado e esse evento continuar acontecendo e a gente poder continuar gerando esse impacto na comunidade. E eu lembro que em 2018 a gente fez uma feira de recrutamento. A maioria das empresas eram empresas de consultoria, empresas, bancos, que estavam buscando, né, acesso a fazer employer brand, né, que eles chamam, poder se conectar com esse universitário para poder conquistar essas pessoas e essas pessoas quererem, terem o desejo de poder trabalhar nessa empresa. E aqui a gente tem os melhores profissionais do mercado, né? Eu lembro da Feira Mercado de 2018, que uma das moças do RH de uma multinacional falou a seguinte frase, e aquilo bugou minha cabeça também. Ela falou que eles gostam de investir em marca empregadora dentro da universidade pública, porque o aluno de universidade pública sabe se fuder, né? Desse jeito. E aquilo ficou na minha cabeça de tal forma, porque eu estava me sentindo daquele jeito dentro da sala de aula, né?
Eu estava vivendo uma vida muito alegre na parte de extensão, fora da sala de aula, mas dentro da sala de aula eu estava apanhando demais da graduação. E eu fiquei, nossa, sim. Com o tempo eu ressignifiquei essa frase, acho que e foi só depois que eu formei, então faço questão de compartilhar esse conhecimento para quem ainda está na graduação, que eu acho que na universidade pública a gente aprende a aprender. Aprende a entregar o trabalho, aprende a passar na prova, aprende a dialogar com aquele professor, aprende a fazer trabalho em grupo com aquelas pessoas. A matéria mesmo a gente não aprende. Algumas, só se a gente amar muito. Mas, no geral, né, todo semestre, 5, 6, 7, 8, 10 matérias por semestre, é muito difícil você aprender a matéria. Você aprende a aprender, o que precisa aprender para aquele momento. Que acho que é isso que essas grandes empresas, essas pessoas que buscam bons profissionais, estão à procura, né? De quem não sei o que fazer. Hoje eu procuro a resposta, amanhã eu te entrego a resposta. Eu vou aprender a aprender. E desse movimento do Iniciativas Mercado, da Feira Mercado, no ano seguinte, eu participo de uma bolsa da USPIM, é uma bolsa de empreendedorismo para mapear todo o ecossistema de inovação da USP São Carlos. Eu, junto com outros alunos de outros campos, nós fomos os primeiros bolsistas a mapear esses dados para construir o repositório que está hoje no Hub USP Inovação, que é um site que faz a congregação de todas as informações sobre disciplinas, MBA, laboratório, pesquisa, grupo de extensão, projetos e afins, que de alguma forma está ligado à inovação e empreendedorismo dentro da USP. Isso aconteceu em 2018. E essa bolsa ela foi muito importante porque ela me possibilitou ter uma visão sistêmica da universidade e entender que, às vezes, eu entrava num laboratório, conversar com aqueles profissionais, com aqueles técnicos, e eles tinham uma dor, e no prédio ao lado alguém estava oferecendo a solução para aquela dor, mas aquelas partes não se conheciam, não se comunicavam, não se relacionavam, não colaboravam entre si, e ainda tinha uma questão muito grande de meu território, né? Meu jeito de fazer, sempre foi assim, há muitas décadas e afins. E dessa bolsa também nasce essa vontade de conectar mais as partes entre si. Em 2019, a gente aplica um edital da USPIM também, e a gente é aprovado nesse edital para fazer o projeto Nação USP Empreendedora, que era trazer essa ideia de que a USP, se ela aprender a colaborar as partes entre si, a gente poderia ver esse ecossistema como uma nação, porque tudo que a gente procura, a gente acha na USP. Hospital, banco, laboratórios com vários equipamentos, rio, floresta, pessoas, né, professor, funcionário, aluno. Então, como que a gente parava de sair desse lugar do fragmentado e a gente olhava esse lugar da integração entre essas partes para elas poderem colaborar, não mais competir entre si, e poder potencializar o resultado entre elas. E daí nasce o projeto Nação USP Empreendedora. Nesse projeto, a gente traz a ideia de um financiamento desburocratizado. Eu, como participei de muitos grupos de extensão, a gente sabe que é muito difícil mexer com dinheiro dentro da universidade. A gente propõe a criação de endowment, um fundo patrimonial. A gente também, de um professor Vanderlei, a gente traz a ideia da moeda social. Então, como que a gente cria um mecanismo para poder facilitar, intercambiar a troca e a conexão entre essas partes, que traga a rastreabilidade, a confiança e a transparência que é exigida dentro de um órgão público, né, uma entidade pública como a USP, para prestação de contas, transparências como um todo. Então, essa era a ideia da gente trazer uma moeda digital para poder intercambiar essas pessoas que não se conheciam, mas a dor era a solução de uma e vice-versa. E a gente também traz a frente de comunidades, né? Então, a gente traz a Maratona Nação USP, que a gente premiou com R$10 mil o grupo, e esses grupos podiam ser formados por professores, alunos, funcionários, uma mistura entre esses agentes. E a gente premiou com R$10 mil o primeiro colocado que resolvesse um problema da USP. E o edital era isso, resolva um problema da USP. Não tinha mais nada. O primeiro colocado ganha R$10 mil para realmente incentivar a inovação. Foram 68 projetos inscritos na primeira fase, etapa online, e na etapa presencial a gente levou 18 projetos. O primeiro projeto campeão, né, foi o pessoal que estava propondo a criação de um marketplace para a venda de produtos que levassem a marca USP, que até hoje não é licenciada. E a USP ela não ganha royalties em cima da sua marca, né? Se você vai para grandes universidades fora do Brasil, Harvard, Stanford, MIT, a galera vende camiseta, dedão e sei lá o quê, com a marca, e aquilo gera dinheiro para a universidade poder retribuir, reinvestir dentro dela própria.
E dentro desse marketplace a gente também poderia testar essa ideia de moeda, né? Mas daí chega 2020, pandemia. Que é isso? 2020. Chega 2020, esse projeto para, mas várias pessoas, professores, ex-alunos, alunos também, que também tinham a vontade de criar um endowment, um fundo patrimonial, que era uma das ideias da Nação USP, a gente vai se conectando, a gente vai criando essas parcerias, essas relações, e nasce a Cronos, né, que atualmente, depois de 4 anos, de 2020, agora é esse ano 2024, que eles conseguiram tirar o CNPJ. Eu não faço mais parte do projeto, mas eles conseguiram tirar o CNPJ e aparentemente eles já captaram 1,5 milhão de doações. Para quem não conhece, fundos patrimoniais eles são muito famosos no ecossistema universitário. O maior fundo patrimonial do mundo é o de Harvard. A última vez que eu vi o dado, eles tinham mais de 50 bilhões em ativos. E o maior fundo patrimonial que existe no Brasil universitário é o do Amigos da Poli. Da última vez que eu vi também, eles tinham mais de 45 milhões de reais. Então, Harvard tem 50 bilhões, o Amigos da Poli tem 45 milhões. E o mecanismo de funcionamento de um fundo patrimonial, ele é muito atrativo para o doador, porque você usa apenas os rendimentos desse montante para aportar em projetos dentro da universidade. Então, aquele dinheiro ele não é torrado, ele não some. Ele entra dentro desse mecanismo do rentismo, que eu tenho uma grande crítica ao rentismo, mas como que a gente usa esses mecanismos que podem, né, trazer mal para a sociedade, num lugar de fazer e trazer benefício para a sociedade. Então, o endowment, um fundo patrimonial que vive de rentismo, dentro de um ecossistema universitário, financiando projetos dentro da universidade, eu vejo como algo bom dentro desse sistema. E esse projeto deu certo, saiu, o pessoal está tocando. Qualquer um daqui pode ser voluntário, participar, somar, atuar. Que mais? Depois da Cronos, foquei em tentar formar. Então, pandemia, 2020, 2021 e 2022 foi vamos formar, vamos terminar, que eu tinha bombado várias matérias ao longo desse tempo todo, porque é isso, né? Vida universitária, vida de república, fazer esse tanto de projeto de extensão. Eu já não gostava do curso desde o começo, então a parte do ensino ficou um pouquinho para trás, mas a gente tinha essa missão de formar e pegar esse diploma. A minha mãe, né, que sempre quis estudar, não pôde transferir esse sonho para as filhas. E aí, em 2022, quando volta, né, pós-pandemia, eu percebo um fenômeno muito intenso que estava acontecendo na vida universitária. Foram 3 gerações que chegaram de uma vez na universidade, né, 020, 21 e 22, dentro de um contexto que os cursos têm de 4 a 5 anos. Então, as pessoas não tinham vivido o que era a vida universitária presencial, né, do dia a dia pré-pandemia. A maioria das pessoas que estavam na graduação eram todos os EADs, né, que a gente fala. E foi um caos, todo mundo sofreu com isso, né? Mas estava algo acontecendo muito sério dentro das festas universitárias. Era muito claro o excesso, né, de entorpecentes e de abusos nessas festas. E aquilo, para mim, ficou claro também que era um sintoma. A galera não voltou bem da pandemia. Né? Só porque a gente saiu da quarentena, que a gente voltou presencial, que a gente estava bem. Né? Então, aquilo mostrou um sintoma muito grande. E dessa angústia de ver, né, como que essa juventude, 3 gerações, e chegaram com as dancinhas de TikTok. Nossa! De repente, tocava uma música, todo mundo batia palma na mesma hora e fazia aquele negócio assim, não estava entendendo nada. E vocês podem conversar com as pessoas que organizam eventos também. Se antes da pandemia a planilha cerveja, álcool, destilados e energético era uma, pós-pandemia isso mudou. Se antes as pessoas bebiam mais cerveja antes da pandemia, pós-pandemia o consumo de vodka e energético aumentou, porque as pessoas estavam precisando de energético. Ninguém estava com mais energia. A pandemia deixou todo mundo mal. Foi um efeito coletivo, né, muito ruim, desse momento, desse trauma coletivo que a gente viveu enquanto sociedade. E desse movimento eu começo um projeto que é nessa ideia de como que a gente pode transformar essa vida universitária, que ela não vai deixar de existir. A gente gosta de ir em festa, a gente gosta de se divertir, a gente gosta de ouvir música, a gente gosta de estar com nossos amigos. Mas como que a gente faz isso de um lugar mais saudável? E aí nasce a ideia do projeto Regenere,
ele nunca virou um instituto, ele não tem CNPJ, ele é desse meu lugar empreendedor, e ele foi de um lugar de um coração muito profundo, de como que a gente pode apoiar essa juventude, né? E disso a gente fez alguns trabalhos de trabalhar a gestão de resíduos em eventos, da gente falar sobre essa conscientização com os organizadores. E a gente também tentou ir para a parte de tecnologia para criar uma etiqueteria. E, em vez das pessoas utilizarem a etiqueteria de empresas privadas, utilizassem a nossa tecnologia dessa etiqueteria comunitária, no qual o dinheiro, em vez de ir, e aí dentro de um modelo de empreendedorismo social, um negócio de impacto, parte desse dinheiro voltar para a comunidade para a gente poder investir em projetos regenerativos. Mas é isso. Mas a parte tecnológica é muito difícil, custa muito dinheiro. Eu não sou de tecnologia, eu não gosto de me envolver muito nessa parte. Meu negócio era muito mais as pessoas, esse convívio, esse dia a dia. Mas esse projeto ele me levou a conversar com muitas pessoas, então eu cheguei a apresentar ele para a presidente do Capitalismo Consciente, para o pessoal da PNUD, da ONU, para o Greenpeace, para banco. Apresentei esse projeto para vários professores da USP, da UFSCar, apresentei esse projeto dentro da Prefeitura de São Carlos, que era nessa ideia de como que a gente podia apoiar essa juventude a se curar, né? Todos nós a se curarmos. Mas é isso. Uma das coisas que eu preciso aprender nesse momento é ganhar dinheiro para mim. Nunca aprendi a ganhar dinheiro para mim, sempre estive nesses projetos. Tem um termo também que chama economia da dádiva, de como que a gente não necessariamente atua com o capital financeiro na hora de fazer esses intercâmbios, essas trocas. Mas a gente também atua por outros tipos de capitais. Então, capital intelectual, capital natural, da biodiversidade e afins. Enfim, esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto no governo do estado, no agro, na Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, trabalhando em inovação dentro dos institutos lá, justamente nesse entendimento que muita coisa precisa se movimentar para a gente ter uma resposta a essa crise coletiva que todos enfrentamos, né? Então a gente também precisa de respostas coletivas para. E voltei para São Carlos tentar fazer um projeto, deu tudo errado. E aí estou me recompondo para poder retomar e continuar essa jornada aí de vimos o problema, cadê a solução então agora? Falei demais. Acho que ficou mais. Pessoal, eu vou ter que ir embora por causa da minha bebê. Uma pena. Mas obrigada pelo convite, de verdade. Obrigada por compartilharem todos. E fico à disposição para quem quiser. O meu contato vocês acham no site da Vita. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, então, pessoal, aqui a gente tinha programado uma mesa, era um pouquinho diferente, mas eu acho que as perguntas foram respondidas, então agora eu gostaria de abrir para a plateia, se alguém tenha... a minha proposta é a gente faz algumas perguntas, debate, e aí eu finalizo com algumas conclusões que eu tirei das falas aqui, muito importantes. Então, alguém tem alguma pergunta, uma sugestão, alguma colocação que gostaria de fazer? Eu posso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que tem a ver com um pouco do propósito que eu gostaria de trazer para o evento também, que é propositivo, assim. De repente, a gente pensar... o professor José Carlos, que é diretor do ESCIM, está aqui, e a gente tem muita vontade de fortalecer o empreendedorismo aqui na escola. Então, eu queria, nesse aspecto, eu queria compartilhar só uma experiência rápida, que no Hub Inovação, né, eu queria chamar empreendedoras, né, ligadas à ESC, e eu entrei em todas as empresas que têm DNA USP e ESC para ver, procurei no LinkedIn a informação da empresa, e de 32 que estão lá cadastradas, só 4 tinham mulheres como sócias, como CEO, enfim. Então, eu queria pôr assim, para a mesa o que vocês enxergam como... por que já temos menos engenheiras, né? Sei lá, 20%, 30%, entre 20% e 30%. E se pensarmos, se essa estatística estiver certa,
10% dos engenheiros empreendedores, né? Por que será que é mais difícil? E o que pode ser diferente na formação, no ambiente acadêmico? Que ações vocês acham que traria alguma diferença nesse sentido? Beleza. Essa é uma provocação muito importante. Eu acho que a USP tem sido muito importante para eu me entender enquanto uma pessoa que quer empreender. Então, primeiro, nessa questão de extensão, de acolher grupos extracurriculares que promovam essa formação de lideranças, mas também com algumas matérias. Agora eu vi que teve uma matéria entre todos os campi da USP de lideranças transformadoras femininas. Em ciências exatas, em engenharias, e como é importante a gente ter acesso a essas matérias, como é importante a gente ter, uma das minhas amigas está fazendo, que o projeto final é um plano de carreira. Isso é incrível, a gente ter essas oportunidades de pensar na nossa carreira, de pensar no que a gente quer fazer, de ver a representatividade, de ver que, bom, beleza, tem 4 mulheres que são CEOs, que estão lá. Vamos falar com elas, vamos enxergar elas também, porque é super importante, como foi dito antes, a gente vê representatividade. E a USP, enfim, ela dá muito um embasamento para a gente técnico, assim, com certeza de matérias, enfim, mas também é um ambiente seguro para a gente ir se desenvolvendo e desenvolvendo habilidades que são super importantes depois e explorar essas oportunidades que a gente tem. Porque, por exemplo, essa questão da Start foi super engraçado como chegou até a gente. A competição que a gente se inscreveu para conseguir ir chegou para a gente num sábado à noite. Domingo, eu vim para a USP para eu ia lavar a garrafinha de leite, e aí a gente passou o domingo inteiro fazendo toda a modelagem do negócio que foi para a Suíça, que me levou para a Suíça para passar 4 meses com uma bolsa de $20 mil. Então, foi um domingo porque a gente, às vezes, as informações elas vêm, a gente tem que agir. Então, usar essas oportunidades, assim, que às vezes elas não vêm tão escancaradas. Foi um veterano nosso que passou para a gente, olha, vocês viram esse e-mail da USP? Porque às vezes a gente nem lembra de ler todas as vezes tudo do ESC Informa, mas é um dos hábitos que, assim, virou meu esse ano, ler tudo que é mandado no ESC Informa, porque tem muita riqueza que acontece na USP, que às vezes a gente não percebe, que passa batido. E, enfim, acho que tem um trabalho sendo feito e ele está sendo sensacional, mas é isso, continuar permitindo que essas coisas vão acontecendo. Não só de mulheres, mas de homens. Eu acho que tem alguns cursos que, durante a graduação, a gente não pensa no lado de empreendedorismo, né? Então, por exemplo, quem faz medicina, arquitetura, arquitetura está junto, mas assim, medicina, arquitetura, odonto, veterinária, tem alguns cursos que muitos já pensam, quando eu me formar, eu vou abrir um consultório, eu vou abrir um escritório, e tem alguns outros cursos que, durante a graduação, isso não é tão estimulado. Então, a gente é estimulado, eu digo até quando eu fiz pela minha graduação, minha irmã também fez química, todo mundo aqui da USP. E você pensa, onde eu vou trabalhar? Você não pensa em empreender. Então, durante um bom tempo da nossa graduação, não passa pela cabeça, tanto dos rapazes quanto das moças, né? Aqui, independente da orientação, mas não passa, às vezes, pela cabeça, não por nada. É aquilo que você falou, a gente aprende a aprender e vai indo, né? E, às vezes, só lá, quando está no final, né? Depois que se forma, ou dificuldade, às vezes, de inserção no mercado de trabalho, é que você pensa em empreender. Então, uma das coisas que eu acho que seria importante em vários cursos é trazer
Eu não sei, né? Faz tempo que eu não estou dentro, então não sei como está. Mas trazer mais opções de matérias que trabalhem o empreendedorismo, que deem aquela, sabe, cutucada? De que falar, olha, que tal empreender? Vamos fazer um plano, um canvas, né? Nem que for uma ideia fictícia aqui de grupo, mas para a gente exercitar esse olhar de que é possível empreender em todas as áreas. Porque o que eu vejo, quando muitas pessoas chegam no Sebrae, e a gente tem dados estatísticos, é que, se não ia alongar muito, é que muita gente empreende por necessidade, não por oportunidade. Então, assim, não consegui nada, ai meu Deus, então eu vou empreender. E daí já começa com os pés pelas mãos. Por quê? Porque não fez uma análise de mercado, não viu o que o mercado está precisando. Você entra e vai. E aí, às vezes, você entra num processo que pareceria movediça, porque você injetou o dinheiro que você, às vezes, tinha, ou conseguiu, e daí não tem retorno rápido, e daí vai complicando. Então, uma das coisas que eu acho que, se a gente conseguir, que nem hoje, estamos falando de empreendedorismo, puder trazer mais coisas, vocês terem mais contato com o Sebrae, a gente pode vir de novo, trazendo mais coisas de características, de exercitar, mas seria interessante para quê? Para vocês olharem já durante a graduação, com aquele pensamentozinho, né? Poxa, é uma possibilidade, olhar com outros olhos para algumas coisas que existem no mercado, que às vezes vocês, em 2, 3, né? Às vezes uma pessoa sozinha fala, poxa, eu preciso de uma equipe, mas em sócios, trazer a solução para alguma coisa. Atender o mercado. Eu não trouxe aqui, eu vou citar rapidinho, 2 segundinhos. 2 empresárias são engenheiras, é que eu fui procurar as engenheiras, que eu tenho várias empresárias. Uma é a Juliana Polizeu. Ela é a Pitaia, ela é, acho que eu não sei se é Araras ou Rio Claro, às vezes eu confundo de onde são os clientes. A Pitaia é uma empresa voltada para irrigação. Ela é engenheira, e ela via a necessidade da família, porque a família era sitiantes, o desperdício da água, o problema que tinha em época de seca, vários problemas que tinham. E ela montou uma startup, passou pelo prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ganhou. Problema de melhoria da irrigação, otimização da irrigação. Esse é um caso. E a outra, que é a Clarissa Oquino, professora também da Federal, engenheira, mestrado, doutorado, pós-doc, que montou a ICOV Agro, que trabalha com biofungicida, biofertilizante, faz P&D nessa parte para outras empresas. Então, são 2 pessoas que saíram, às vezes, de carreira acadêmica, mas porque viram uma necessidade, uma dor que o mercado tinha e que elas tinham conhecimento para ir lá e resolver. Né? E são engenheiras, né, também. Então, às vezes, é esse olhar no mercado, o que eu tenho, o que eu posso desenvolver, que seria uma solução para o mercado, para a minha empresa. Quando eu penso em fomentar o empreendedorismo dentro contexto de universidade, né, universidade pública, acho que a gente tem que criar esses espaços que incentivem o erro. A gente está num lugar que tem que acertar a 3ª casa decimal. Pô, como que eu vou empreender com essa mentalidade? Que a maioria vai tudo errado. Como que cria essa flexibilidade, essa neuroplasticidade para, deu errado, vamos lá, deu errado, vamos lá, deu errado, vamos lá. E a ideia da Maratona Nação USP, para mim, ela é uma forma de incentivar o empreendedorismo, porque você está nesse ambiente. Que problema que você vê, mas em vez de só apontar o problema, você traz a solução. Então, são 68 projetos que se inscreveram na Maratona Nação USP, para mim, são 68 projetos de empreendedorismo. Aquilo não havia sido resolvido ainda. E tinham pessoas que tinham uma mínima vontade, conhecimento, capacidade para resolver aquilo que ninguém resolveu. Isso é empreender. E está rolando essa semana, eu acho que semana que vem, Maratona Global de Empreendedorismo na USP, e eles estão fazendo um Hack USP, que é a mesma ideia da Maratona Nação USP. Pessoas resolvendo problemas que são da própria universidade. A gente está tendo que migrar para esse momento de transição, né, para caminhar para um lugar que a gente seja capaz de responder às múltiplas crises que a gente está enfrentando. Como que a gente cria mecanismos dentro da universidade para incentivar a galera a pensar em produção de alimento dentro da própria universidade, em pensar em energia solar dentro da própria universidade, em
apresentar projetos de diferentes modais, né, de ciclismo, sei lá, o que mais que dá para ter. Aqui na USP São Carlos é um pouco mais difícil, mas outras talvez sejam mais fáceis. Mas dentro da própria universidade, fazer a universidade o laboratório de empreendedorismo desses alunos, né? E aqui é o lugar mais fácil, nem precisa de recurso, é só 10% obrigatório, extensão curricular, e já coloca para a galera resolver o próprio problema da universidade nesse lugar de empreender, de testar, ser tolerável ao erro e olhar esse lugar que às vezes esse elefante que é a universidade, ela não consegue, né? Igual eu fiz engenharia civil na USP. É o mesmo curso, faz 30 anos. Mas, dentro desse braço da extensão universitária, dentro desse braço de eventos, de disciplinas optativas, a gente consegue trabalhar isso. E aí precisa dessa articulação dos professores, dos órgãos, dos diretores, gestores, abrindo essas portas para os alunos poderem atuar. E, de fato, ninguém lê e-mail. A ideia da gente hackear os eventos, né, universitários, para além dessa questão de saúde dos próprios universitários, é entender que as pessoas veem mais informações sobre evento do que sobre a própria universidade. Então, os eventos se transformarem em fontes de comunicação de bons projetos. Então, hoje a gente está fazendo o TUSCA, e o TUSCA ele vai reverter 2% de todo o faturamento dele para projetos de iniciação científica que trabalham em produção de alimento em perímetro urbano. 2% do faturamento de um TUSCA, a gente pode estar falando de R$500 mil. É muita grana. Mas é isso, precisa articular, precisa conversar, precisa fazer projetos e afins, né? E aí precisa de um movimento coletivo. Eu acho que a gente, às vezes, acaba colocando empreendedorismo e academia até um pouco um contra o outro, assim, como se você precisasse também sair já empreendendo, como se fosse uma corrida contra o tempo. E tem um dado muito interessante, que empresas que têm fundador com pós-doutorado, elas têm 140 vezes mais chance de ter investimento por fundos corporativos. Então, é super importante, não só dentro da graduação, mas na pós-graduação também, que seja estimulado, que, enfim, mulheres continuem pesquisando e façam parte da pesquisa, e, enfim. Eu queria salientar exatamente isso, que a academia não é necessariamente inimiga, e, na verdade, a gente tem que aprender na academia que não é só paper, e que, na verdade, a gente tem uma questão social super importante, e a gente pode usar, inclusive, financiamento estadual, da FAPESP, tem os PIPs. Né? Então, você fala, tem uma ideia, eu vou fazer um equipamento para empreender. Por que não se juntar com o professor, fazer um mestrado, desenvolver um pouco, e aí depois manda um PIP, colabora. Nós, professores, estamos numa tendência de valorizar, de sermos valorizados por isso também. Então, eu acho que é uma guinada que a gente está vivendo, muito importante agora. Então, não vamos dizer assim, contem com a gente, na verdade. E a questão da FAPESP, a grana é boa, tem os PIPs várias fases, que você pode, inclusive, no PIP 1, ter uma ideia. E fomentar aquilo e fazer um estudo. E o dinheiro está lá. E, não tem que retornar o dinheiro, não tem que. É a fundo perdido. Então é muito bom essa oportunidade. E a gente que sabe. E a gente deve usar. Tá certo? Então eu queria só falar mais dessa opção. Posso finalizar, Carol, que está todo mundo aí? Então, queria agradecer vocês pela presença, muito obrigada. Eu queria fazer um resumo do que a gente ouviu aqui, só para falar, né? A primeira das coisas que eu ouvi muito foi saber o que te move, né? A Isabelle falou muito assim, eu descobri que aí depois eu voltei para o mestrado, depois eu fui. Aí ela tinha claramente o que ela movia. Então, saber o que te move é importante. Participar de uma extra. Eu vi de todos vocês, participar, criar extra. Conhecer o Sebrae, né? A gente tem que saber mais do que só o conhecimento técnico, tem que saber da empresa também. Ela aqui falou uma frase que pode estar meio demodê, assim, ela nem usou a palavra, mas ela falou sororidade. Agora está fora de moda, né? Mas eu ainda acredito. Ela falou, tinha reuniões só com mulheres. Então, acreditem nas mulheres. Eu acho que nós mesmos precisamos viabilizar isso. Então, foi falado isso, né? Fortalecer a carreira, aprender sobre isso. Também você falou do curso, eu achei muito legal. E eu queria terminar
com a Adriele que ela é um ser desejante. Vocês perceberam isso? Nós, mulheres, às vezes temos o nosso desejo tolhido. É nos ensinado a obedecer, né? E aí, às vezes, a gente não consegue colocar o nosso desejo de maneira assertiva. Então, a gente tem que aprender a ser desejante. Então, eu desejo criar uma coisa assim, eu desejo ir lá e fazer tal coisa, eu desejo ver isso acontecer. Então, faça, ouça o que está dentro de você e se mova. Eu acho que isso foi o recado que eu ouvi de você. E eu queria terminar com a frase sua maravilhosa, eu faltei da aula para beijar. Então, beija muito, seja feliz. Não é? Então, eu queria agradecer a Carol pela organização. Você quer falar? Queria agradecer o José Carlos. Queria agradecer a vocês a presença aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Meninas, muito obrigada a todos vocês que ficaram até esse horário. Eu queria só avisar que vai ter um evento do Sebrae aqui. Ainda estão algumas pessoas. A gente vai divulgar. Eu só pegar aqui que eu não lembro exato. É um evento que chama Ideias Empreendedoras em Ação. É para falar justamente dessas ações do Sebrae voltadas tanto para a etapa de ideação, quando é só uma ideia. Eles têm programas que apoiam isso, e aí depois de aceleração. Enfim, o Sebrae tem várias ações e programas que ajudam as pessoas que querem empreender. Tem bastante conhecimento também nessa área. Então, é dia 25 e dia 26. Dia 25 vai ser no IFISC, no auditório Professor Sérgio Mascarenhas, e no dia 26 vai ser aqui mesmo. É o mesmo evento, então dá para escolher, quem não puder, das 7 às 9 da noite. Então, quem está a fim de saber mais, de empreender mesmo, de caminhar com as ideias, acho que vale a pena conhecer as ações do Sebrae e participar de um desses dias. Agradeço muito, espero que tenha valido, assim, e que a gente amadureça novas ações e novas ideias, e espero contar com vocês.